Esse texto aqui, vocês vão entender, talvez vocês nunca parou para pensar, mas tem muita coisa aqui nesse texto que já cumpriu. Tem coisa aqui que vai cumprir e tem coisa que está cumprindo aqui nesse texto. Vamos acompanhar? Glória a Deus que os nossos irmãos que sempre nos acompanham, hoje vai poder acompanhar também, né? Glórias a Deus. Através do aparelho da vereadora irmã Eliette. Glória a Deus. O texto que nós lemos, irmãos, o título é assim: há tempo para todas as coisas e um tempo determinado por Deus. Presta atenção que está dizendo que há tempo para todas as coisas e um tempo determinado por Deus. Você não sabe que o homem, quando eu falo homem, eu falo no sentido genérico. Eles nunca vão entender Deus e nunca também aceitarão os desígnios de Deus. A gente só faz enquanto que aceita, mas a gente nunca aceita. Estou errado? Porque quando a gente fala assim: não, Senhor, está nas tuas mãos para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, eu aceito. Só que quando nós falamos isso, passa um dia, 2 dias, 3 dias, a coisa não acontece, a gente tira das mãos do Senhor. Sim ou não? A gente já começa, não. Um exemplo: Deus fala assim: eu tenho uma bênção para te dar e não vai demorar. Eu espero 2, 3 dias, 4 dias, na mesma semana, e essa bênção não chega, o que eu faço? A bênção que Deus está querendo me dar, eu já até sei, porque eu já tinha até sonhei. É um carro, ou é uma casa, né? Ou é um cachorro. Vou comprar. Aí vai lá, compra o cachorro, compra a casa, a gente antecipa, não é isso? Ah, é um filho. Vamos fabricar aqui. É um filho que vai fabricar um filho. Aí fabrica, o filho vem no tempo errado, não é isso? Começa a dar trabalho, aí depois fala assim: ah, essa criança me desvia da presença do Senhor. Mas por quê? A gente quer antecipar, né? A gente, eu já sei, né? Pensa, é uma geladeira que eu queria, e aí eu vou comprar. É uma viagem, é isso, aquilo. A gente antecipa, irmão. A gente não espera. Porque se nós esperarmos, às vezes demora, e às vezes bem rápido. Mas e agora? Quando é que Deus está na situação e quando é que não? Vamos entender então? Diz o texto, versículo 1: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, irmão, todos que estão debaixo deste céu, que são guiados ou não por Deus, até para aqueles que não servem a Deus, tem um tempo determinado para ele. Eu, quando entro numa empresa para trabalhar, eu tenho um tempo ali, sabia disso? Vai chegar uma certa hora e Deus vai falar assim: olha, o seu tempo aqui acabou e você agora vai ser tirado. Mas eu amo o meu serviço, mas entendeu? E aí, quando Deus quer tirar, olha só como é que nós não aceitamos os desígnios de Deus. Deus fala assim: olha, eu vou tirar você agora desse emprego. Sabe o que você faz? Não posso perder esse emprego. O patrão, estou vendo que está dando esse desse, vai me despedir. A gente começa a fazer algumas coisinhas a mais para ele ver que eu estou ali. E aí, pelo amor de Deus, eu for me despedir, eu aceito que rebaixe meu salário, mas não me manda embora, porque eu dependo desse serviço. Eu estou cortando o propósito de Deus na minha vida. E Deus nos detesta, Deus odeia que você interfira no propósito que Ele tem para fazer na sua vida ou de outro. Às vezes a outra pessoa, a gente começa, entendeu? Deus começa a fazer um propósito, é tempo de Deus provar Ele, é tempo de Deus trabalhar na vida dele, mostrar para ele alguma coisa, e a gente vai lá e quer ajudar. A gente atrapalha o agir de Deus na vida da pessoa. Não, tem que ajudar, a pessoa está sofrendo e tal. Não, tem coisas que é Deus e as coisas têm que acontecer. É o tempo determinado. E aí, quando nós interferimos no propósito de Deus, coisas ruins começam a acontecer com a gente.
Não é isso? O passarinho que cantava não canta mais, o cachorro que latia não late mais, já não mordia. E agora nem latir não late mais. Fala assim, mas por que o Bilal não dá o xalalau? Por que o trolau? Por que o mingau não quer latir? E nem está comendo mais. É porque o tempo, o propósito de Deus na sua vida era para uma finalidade. Quando você interrompe o propósito de Deus, muitas coisas começam a acontecer na sua vida de errado. A gente fala assim, mas na minha vida, por que a minha casa, os animais, o passarinho, tudo é abalado, irmãos? Deus começa a tirar prazer, alegria, satisfação. E a gente tem que entender, porque se eu não quiser aceitar o propósito de Deus, as coisas vão dar errado. Aí no emprego lá, você que era tido como a pessoa exemplar, era um funcionário exemplar, agora o patrão começa a olhar para você, começa a te menosprezar, começa a te humilhar, porque o teu tempo acabou ali e você não quer sair. Mesmo assim, você prefere ficar sendo humilhado, maltratado, você quer ficar ali, mas o seu tempo já foi. Esse tempo determinado. E nesse tempo determinado há um propósito. Porque Deus não faz as coisas assim aleatoriamente. Nós vamos fazer um tempo e esse tempo e pronto, que não tenha propósito. Tudo tem o tempo e tem o propósito. Às vezes para criticar, ou ele só queria te mostrar, só queria te fortalecer. Ele só queria, ou ele quer fazer de você uma outra pessoa. Mas para fazer de você outra pessoa é necessário você passar por aquele processo. Aí Deus fala assim, olha, o tempo de saúde dele acabou, agora eu vou colocar um tempo de enfermidade nele. Mas Deus faz isso? Não sei. Deus fez com Jó. E aí? Tem gente que fala assim, eu não creio no Deus que coloca coisa nos outros, eu não creio no Deus que faz a pessoa passar fome, eu não creio, eu não sei. Eu só sei que Elias, entendeu, teve que tomar água do riacho e teve que ser alimentado pelos corvos. E esse é o meu Deus. E eu não vou questionar ele por que ele fez isso. Aleluia. Então, a vida de Jó, que era uma maravilha, diga-se de passagem, se tornou um caos. E aí? Eu vou questionar. O tempo, Deus tinha um propósito. E o propósito da vida de Jó não era nem para fortalecer ou para mostrar para Jó alguma coisa, não. O propósito de Deus era só para mostrar para Satanás que ele confiava em Jó. Aleluia. Aleluia. E aí? Tem um determinado momento que Jó fala assim, eu não fiz nada. As coisas eu não fiz nada. Tanto é que eu não fiz nada, que eu estou tão triste com isso, que eu quero que pereça o dia que eu nasci. E Deus foi tão justo com ele que esse dia foi apagado do nosso calendário. Não é isso? Esse dia não existe. Pereça o dia que eu nasci. Eu, muitas vezes, quero atropelar o tempo e o propósito. São duas coisas: tempo e propósito. Mas, se eu aceitar o tempo de Deus e o propósito, porque eu falo assim, dura coisa é quando você quer fazer alguma coisa e você não tem propósito. Se querer trabalhar lá, Deus sem propósito. Nós, por exemplo, estamos aqui na Aliança, nós temos um propósito. Qual que é o nosso propósito? Nós não estamos passando um tempo. Esse eu estava falando assim, meu Deus, 3 anos, né? De novo. Cadê o missionário Marlene? De novo, missionário Marlene. Porque nós dois já fomos repreendidos pelo Senhor por causa disso. De novo eu estava falando assim, falei, Deus, engraçado o Senhor, né? Eu falei, não estou me queixando. Mas eu acho, olha só, irmão. Mas eu acho que o tempo nosso ali naquele lugar já se foi. Agora a gente não consegue achar um outro salão. Falei, não tem coisa errada aí? Meu Deus. E nesse meu questionamento, eu
de novo tomei uma lapada, né? Porque Deus falou assim: o tempo é necessário e eu tenho um propósito. Porque, olha só, irmãos, o que aconteceu com a gente que está aqui? Todos nós, engraçado que todos nós, não sei a irmã Rosana, né? A Eliette também não, porque ela veio agora, mas aqui ó, Elisvaldo, Poliana, Sra. Guilhermina, Mamarene, Elisvan, isso mais. Todos nós viemos de uma igreja grande. Todos nós estávamos acostumados, não é isso? Com multidão. E a gente se sentia bem, entendeu? Eu já chegava na igreja, aquela multidão, cada um tinha o seu departamento, cada um tinha cuidava de uma coisa. Aqui, nesse tempo que nós estamos passando, esse propósito de Deus está exigindo alguma coisa em nós. A gente tem que fazer, nós temos que fazer. Não tem ninguém que faz por nós. Glória a Deus. Qual que é o propósito de Deus nisso, irmãos? Eu estou aqui aprendendo. Porque ser acostumado com glamour, com pessoas se paparicando, isso é bom demais e fácil demais também. Mas nesse achismo, é eu que estou achando, mas isso o propósito de Deus ainda é outras coisas, né? Que ainda eu não fui tratado. Você pensa que uma madeira, quando ela é cortada, ela já vai direto para o seu destino? Não. Primeiramente, ela é lavrada. Depois de lavrada, ela é tratada. Ela fica um tempo ali para poder ser curtida, para poder ela não apodrecer com facilidade, para depois ela ir para a obra agora destinada. Mas tem um tempo e tem um propósito dela ser tratada ali. É que nós não aceitamos o propósito de Deus. A gente discorda, a gente bate de frente, a gente questiona. Por quê? Eu só não entendo por quê, porque a gente faz as coisas tudo certinho. A gente ainda quer pagar de santinho. Sim ou não? A gente quer pagar de corretinho. E Deus fala assim: olha, se você ficar quieto, tu já está errado. Agora falando, tu vai deixar eu mais andar. Eu não sou nenhum Moisés, irmão. Está longe de eu ser um Moisés na vida. Quantas vezes Deus bateu de frente com Moisés e falou: Moisés, não é bem assim, mas Moisés tinha reserva. E ele não aceitava muitas vezes o tempo de Deus. E Deus precisava corrigir, torcer ele, fazer algumas manobras para que ele entendesse. Mas teve que ter um tempo, porque Deus tinha um propósito com aquele povo. Aleluia, Jesus. Aí vamos lá então para os tempos. Há tempo de nascer. Eu preciso interpretar, irmãos, esse texto aqui. Esse tempo de nascer, se é o tempo de nascer, nascendo do ventre, ou se é o tempo de nascer de novo, nascer para uma nova vida. O tema que foi escolhido é um tema muito propício. Eu farei uma coisa nova. Porque tem muita gente que está tão aplicada ao velho, que tudo na casa dele é velho, e ele não consegue largar do velho. E quando ele compra um novo, ele não abandona o velho. O pensamento dele é velho, as atitudes dele é velha, ele não sai daquele tempo. É o tempo de nascer de novo. Para mim nascer de novo, eu preciso deixar muitas questões. Entre elas, as murmurações, as dúvidas. Esse nascer de novo aqui, irmãos, está falando dessa situação. Quando eu lá aceitei Jesus, Deus aceitou, eu nasci de novo ali. Mas não é só ali que eu vou nascer de novo. Durante a longa jornada da minha vida, eu preciso estar nascendo de novo em várias atitudes, renovando a minha aliança com Deus. Então, há tempo de nascer. Esse tempo de nascer é aquele tempo que eu vou passar por um processo
de aprendizado, porque quando você nasce, irmão, você não nasce, né? Hoje está meio complicado, não é isso? Porque antigamente, quando nascia um bebê, irmãos, demorava 20, 30 dias para ele abrir o olho. Era ou não era? Nascia com o olho assim, você ficava desejando. Eu me lembro quando a minha irmã nasceu, com o olho veludado, um dia eu fui lá, minha mãe, vai balançar a Silvana. Eu fui lá balançar ela, pequenininha, eu fiz esse olho dela, ó. Porque eu queria ver o olho dela. Recém-nascido. As crianças eram diferentes. Demoravam um certo período para falar, para andar. E nós, hoje, ela nasce, ela já está virando sozinha para um lado para cá, mas e tal, lá com os olhos regalados, já nasce com o olho aberto. Está complicado. Então, mas mesmo assim, o nascimento requer cuidados. Então existe um propósito de Deus fazer com que você tenha esse tempo de nascimento. Tempo de nascimento não é que você tem que nascer, não. Deus quer curar. Deus quer te ensinar. Porque quando eu nasço de novo, eu sou 100% dependente daquele que eu chamo de Pai. Eu preciso ser alimentado, eu preciso ser cuidado, tratado, banho. Até para dormir eu preciso que aquelas mãos macias fiquem, sabe? Antigamente os pais tinham muito, sabe, aquela maneira de ninar. Não é isso? Cacuca vem pegar. Tinha muito isso. Hoje não tem nada disso. Era o... Hoje tem Alexa. Alexa, faz a Fernandinha dormir. Aí Alexa, perfeito. Esse tempo de nascer, eu dependo de Deus. Aleluia. O que Deus está querendo dizer assim, olha, você precisa estar sob os meus cuidados, porque você está muito independente. Sabe que tem muitos crentes independentes, irmãos. Eles não sabem, não sabem o que é Deus cuidando, o que é Deus carregando. Aleluia! E tempo de morrer. Mas como se morre e se vive? O que Deus quer ensinar para nós nesse tempo de morrer? Vocês sabem que a igreja de hoje anda falando demais. As pessoas andam falando demais. Fala desnecessário. Não pensa. Age às tortas às direitas. Vai aonde não é para ir sem ser convidado. E depois sai falando, não, fui lá, ninguém me recebeu. Entendeu? Faz projetos sem Deus estar nele. Mas o que Deus quer mostrar nesse tempo de morrer? Por quê? Como é que é o morto? Inerte. Tem tempo que Deus quer que você fique quietinho, sem se mover. Ele só vai trabalhar por você. Aleluia, Jesus. Quando você morre, claro que você não passou por esse processo, mas a gente tem experiência porque a gente viu os outros. O que Deus está tratando com você? Olha só que coisa interessante, irmãos. Os achados, que eu falo sempre é aquele momento que você precisa ser exaltado, reconhecido. Que as pessoas precisam olhar, ter lembranças. Você não precisa falar nada, Deus não quer que você fale nada. Ele só vai fazer as pessoas reconhecer quem você é. Não é assim quando você morre? Você está lá no caixão e as pessoas estão lá assim, olha, era um bom homem, uma boa mulher. Quantas coisas boas eu aprendi com ela. Uma certa vez ela me falou isso. Uma certa vez, olha só, vai deixar muita saudade. É um momento em que Deus estará usando você, sem você abrir a sua boca, só para te exaltar, só para te glorificar, só para fazer você entender que você é importante sim, porque muitas vezes nós não entendemos isso.
Às vezes nós achamos que nós não somos importantes e que Deus está muito além. Então, o tempo de morrer. E as pessoas interpretam esse tempo de morrer aqui, se Deus quer acabar comigo. Não é isso. O tempo de morrer é o tempo que Deus vai te exaltar. É o tempo que Deus vai mostrar para as pessoas o quanto você é importante para Ele. Para Ele. Aí você tem que estar quietinho. No move. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Irmãos, é porque o tempo é tão rápido que não dá para a gente explicar detalhado. Mas esse tempo de plantar aqui, ele é muito pertinente, porque nós estamos 3 anos aqui na aliança. O que nós estamos fazendo? Nós estamos plantando. Esse é o momento de plantar. Não importa o tempo, porque até para plantar, Deus tem um propósito na vida de muitas pessoas que nós não conhecemos. Esses dias eu estava com a senhora Josiane lá em casa, e nós estávamos relembrando desde quando foi aberto aqui a de aliança, a quantidade de pessoas que passou por aqui por um tempo. E nós falamos assim, se todas elas estivessem, a igreja estava cheia. Mas foi um tempo. E nós estamos plantando. Porque a maior parte dessas pessoas que vieram para cá, elas vieram de uma situação crítica. Porque foram machucadas, porque foram maltratadas, porque em várias situações. Todas elas ficaram depois de curadas. Quem lembra de a irmã Josefa? A irmã, ela veio para cá, só Deus sabe. E ela falou assim, olha, no primeiro culto que ela veio, ela falou assim, gente, eu estou sentindo aliviada. E ela vinha, ela chorava. Ela ficou com o moço por 6 meses. Depois de 6 meses ela falou assim, estou fortalecida e rejuvenescida. Não vou poder ficar aqui, porque tinha um problema do esposo que não permitia ela ficar aqui, porque foi ser longe. Então pediu para ela ficar na congregação lá perto. Nós ficamos felizes. Nós plantamos. Aleluia. Quantas outras pessoas que vieram aqui, os irmãos sabem, certo, por um motivo ou por outro, ficaram, e a gente semeou, plantou. A mensagem de Deus, ela é tão importante, tão significativa, que a gente fala assim, mas eu não sei por quê. Mas eu não preciso saber porquê, eu só preciso entender o propósito de Deus. Se eu entender o propósito dele, ele sempre tem um propósito. Então essa casa aqui estaria cheia. Mas tem muitas pessoas que não entendem, elas vão embora. Tempo de matar. E agora? Como é que se interpreta isso aqui? Porque logo após o tempo de matar, tem o tempo de curar. Como é que se interpreta isso aqui, missionário Guilherme? Eu vou ter que matar a senhora, eu vou ter que matar as pessoas. Como é que se interpreta isso? Como é que o senhor interpretaria essa questão aqui? Que tem muita gente que lê, e só lê, passa por cima assim, mas ele não para analisar. É que muitas vezes o tempo de matar é o seu ego, o seu eu obstinado, o seu eu que destrói pessoas, que prejudica a obra, que faz a obra ficar raquítica em vez de crescer, porque você interfere, você faz coisas que não é para fazer, critica, lança decisão. Tempo de matar, de exterminar esses maus súbitos que faz com que você seja uma pessoa indesejável. E dura coisa é quando você é uma pessoa indesejável. Então, tempo de matar. Mas quem que mata essas coisas ruins que tem dentro de mim? Porque eu não tenho esse poder. Somente Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso aceitar a correção daquele que Deus chamou para cuidar. Aí lá está o pastor e vai corrigir.
porque você vai ver só. Tem tanto pastor aí que apanha, já tomou pancada, porque a pessoa não aceita, entendeu? Tomou tanta bordoada no pé da lata. Isso, nós não aceitamos. Porque essa questão de matar não dói. Só quem já morreu sabe disso, né? Eu já morri. Já falei isso, já contei o meu testemunho para os irmãos. Eu já tive essa oportunidade. Não é privilégio não, que para mim não foi privilégio, né? Na época que eu tive essa condição de morto, eu nem crente não era. Então eu sei muito bem como é. Então, para matar esse meu eu egoísta, que destrói em vez de agregar valores, eu preciso aceitar. Tem um louvor mais ou menos que diz mais ou menos isso. Não vou arriscar aqui porque além de eu ser péssimo para cantar hoje, eu sou péssimo para lembrar a letrazinha, né? Estou aqui tentando lembrar. Tem um menino que fala mais ou menos isso, que não é mata, mas é quebra o meu eu. Mais ou menos isso. Mas quem que aceita, irmãos? Olha só a diferença. Eu aceitei Jesus no ano de 1985. Era diferente. Era tipo regime militar. Vocês acham mesmo que se eu fosse cuidar de vocês, tratar de vocês da forma com que eu fui tratado naquela época, vocês aguentariam? Não aguentaria, irmão. No primeiro, ainda porque eu sou baixinho, de verdade, saísse lá fora. Imagina esse cabra aqui com esse braço dele. Eu vou mostrar para você como é que, entendeu? Você fala com a gente. A gente era tratado, e sabe o que a gente fazia? A gente chorava. E a gente ia falar com Deus, falar: Deus, se o Senhor está tratando comigo, ajuda-me a aceitar essa coisa, porque dói demais. Você pensa que o pastor alisava? Não alisava não. Era outro tratamento. E as pessoas falam assim: mas matou muita gente. A Bíblia diz que aqueles que são dele não saem. Não saem, irmão. Jesus bateu, Jesus apanhou. Esse negócio de tempo de matar aconteceu com Jesus. Vocês pensam que Jesus também nunca ficou triste porque não foi reconhecido? Porque não olharam para ele como Deus? Foi, irmão. Ele passou os mesmos problemas. Ele teve que matar aquela situação, daquele sentimento de assim: eu sou Deus. Porque se ele continuasse e não matasse aquilo, ele destruiria toda aquela humanidade. Eu sou Deus, eu vou mostrar para esse povo. Mas aquilo doeu. Sabe o que ele fez? Ele foi num cantinho isolado, chegou lá e falou assim: meu pai, que povo é esse? Eles não me reconhecem como Deus. Eu estou sendo muito massacrado. Já me chamaram de demoniado, de Deus. E agora eu tenho uma situação para frente. Será que o Senhor não pode passar de mim esse cara? Mas era tempo de matar. Dá para entender, irmãos? E depois o tempo de curar. Sabe aquele tempo que a gente olha para você, vê como é que você está e fala assim: olha, Deus tem um plano na tua vida, não desista, fique firme, porque Deus é contigo. É diferente do tempo de matar, que a lapada vem e fala assim: ó, conserta, põe a tua vida no altar. Mas como é que eu estou? Põe a tua vida no altar. É diferente, irmãos. Tem um versículo aqui que eu quero, esse aqui não vai dar tempo, eu quero muito falar dele. Que eu falei para vocês que tem coisas que estão acontecendo, tem coisas que já aconteceram, tem coisas que vão acontecer. Algumas dessas coisas que eu já falei já aconteceram, outras ainda vai acontecer. Mas eu vou adiantar aqui, só para nós ter tempo de falar sobre isso. Tempo de chorar, os irmãos sabem que isso aí nós passamos esse processo o tempo todo, não é isso?
depois vem o tempo de sorrir, tem tempo que a gente só quer chorar, tem tempo que a gente, sabe, tempo de prantear, tempo de, que é diferente do tempo de chorar. Prantear é diferente, sabe disso, né? E já preguei sobre isso também. E tempo de saltar e assim por diante, né? Tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedras, e essa parte aqui que eu quero falar, irmãos. Tempo de abraçar. Não sei se vocês sabem, mas existe uma estatística. Isso aqui não é assim, historinha ou coisa que não, é real. Existe uma estatística que algumas coisas no nosso corpo reagem a certas reações. E uma delas, que faz muito bem ao ser humano, é o abraço. Sabia disso? O abraço, ele tem o poder de levantar pessoas que estão praticamente derrubadas. Eu já falei para vocês que uma vez Deus falou no meu ouvido para mim chorar no ouvido de uma pessoa. Chorar. Certo? Então, tem algumas coisas que causam reações nas pessoas, como sorrir, chorar e abraçar. O abraço, ele é muito importante na vida do ser humano. E quando você recebe um abraço, deixa eu dar um abraço para você. Que coisa gostosa, irmãos. Quando o abraço ele vem sincero, quando o abraço ele vem, sabe, espontâneo. Eu vi um vídeo de um camarada no centro de São Paulo, uma placa assim, ó, doa-se abraço. Tinha pessoas que liam assim, saia fora. Mas tinha pessoas que se olhavam no banco, ele abriu o braço assim, a pessoa vinha, abraçava, não sei o que a pessoa tinha, mas desabava em prantos. Mas tem uma coisa nesse texto aqui, irmãos, que me deixou eu muito triste. E por outro lado, eu fiquei feliz por saber que era um cumprimento da palavra de Deus. Porque tempo de abraçar é muito gostoso, nós abraçamos, não é isso? A gente abraça os irmãos, a gente sente esse prazer. Esses dias nós fomos lá em Santo Antônio da Platina. Que alegria! Quando a irmã Fergus, o irmão Valdir, sabe, deu aquela. A gente abraçava assim, parece que não queria. Que coisa gostosa! Nós estamos o tempo todo, a gente quase não se abraça. Sabia que isso é ruim, é péssimo? Para nós mesmos, nós precisamos nos abraçar. Enquanto estamos vivos. Eu sempre lembro daquela canção, que é uma canção aí, né? Eu deveria ter amado mais, né? Ter muita coisa mais, abraçado mais, ter amado mais, um monte de coisa que eu deveria ter feito mais e eu não faço. Porque se tem uma coisa que não tem sentido, é depois que morre, você levar flores lá no cemitério, você ir lá chorar e falar assim: olha, como eu te amava, como eu gostava do seu abraço, mas agora a pessoa não está ouvindo. Já pensou nisso? Como é que nós agimos diferente? Mas a concretização desse abraçar é tempo de afastar. Essa palavra te lembra alguma coisa, missionário Guilherme? Afastar-se de abraçar? Não? Hã? Pode falar o que você pensa. Eu acho que tem momentos que a gente fala assim, irmão, tem momentos que a gente quer distância. Que distância? Às vezes eu gosto de interagir com os irmãos, só para ver o que os irmãos pensam. Te lembra alguma coisa, missionária Marlene? Sim, com certeza, é difícil. Tem horas que a gente quer, tem horas que é necessário afastar-se de abraçar. A gente não quer abraço de jeito nenhum, né? Te lembra alguma coisa, cooperador Elisvaldo? Lembra. Também isso? Esse tempo que a gente não quer saber de abraço? A gente tem que afastar um pouco. Deixar, né? A esposa vem abraçar, tio. A gente vai abraçar a esposa Nem conversar. sem abraçar. É isso? Lembra o senhor alguma coisa? Muito, né?
Mas eu queria que vocês tivessem lembrado de um. E eu vou relembrá-los. 85 eu morri, viu? Morreu? 85 eu morri. Sério? Eu morri quase de parto. Minha filha morreu, mas eu sobrevivi. Graças a Deus. Então, irmãos, tempo de afastar-se de abraçar. Esse tempo aqui aconteceu conosco mundialmente. Lembra? Ninguém percebeu. Quando eu senti vontade de receber o abraço de alguém, mas ninguém podia. É o tempo de afastar-se de abraçar. Mundialmente. Era tempo de a gente não ver sorriso de ninguém. Sem chegar perto. Irmãos, que horroroso que foi. Foi 1 ano e 3 meses para a memória. 1 ano e 3 meses cravado. A gente não podia abraçar ninguém. Não podia abraçar os filhos. Não podia. Teve uma época que não podia abraçar nem a Josiane dentro de casa. Trancada no quarto lá. Eu, sabe, com luva, abri a porta, põe ela comida na porta para ela lá. Como se fosse uma presidiária. Que tempo horroroso. Tempo de afastar-se, de abraçar, e ninguém percebeu que era um cumprimento da palavra de Deus. Ninguém podia abraçar ninguém, não que nós não quiséssemos, muito pelo contrário, a gente sentia o desejo, a falta de um abraço, mas não era tempo. Dá medo de mão, né? Mal é mal. Era gelado. Aquelas máscaras, isso de pano que a gente colocava na cara, que ninguém conhecia ninguém. Os únicos que não tiveram, não sentiram essa diferença de tampar, de estar com máscara, foi os muçulmanos lá, os árabes, que já tem costume, né? E eles, por exemplo, se a mulher deles tirar aquele negócio assim, não falar que é ela, tirar lá no quarto, tirar esqueci o nome lá, ele expulsa, ele não reconhece. É China ou é Japão? Eles já usam direto. Então, para eles não fizeram muita diferença. Ele não conhece, porque ele só conhece ele por cima. Só. Se tirar, ele fala, não é. É burca. Se colocar, ele fala, burca, Aí ele fala, não, é assim. Entendeu? Mas para nós foi muito estranho. Tá andando na rua com aquele troço e todo mundo andando longe. Se sentava num banco, era distante. Quantos cultos online nós não fizemos? Porque não podia estar perto. E nós nem prestamos atenção. Hoje nós podemos. Esse tempo agora é o tempo de abraçar. Mas esse tempo aqui tem que ser um tempo determinado de Deus, de não abraçar. Não é um tempo nosso. Não se engane com isso. Porque talvez quando você não quer ser abraçado, é o momento que você mais precisa de ser abraçado. É verdade. O tempo de Deus é diferente. E eu preciso. E aí, já vou terminar, irmãos. Tempo de buscar. Esse aqui eu estava assim pensando, falando assim, Deus, eu não tenho que buscar o tempo todo? Mas esse tempo de buscar aqui, irmãos, Deus está dizendo assim, olha, porque missionário aqui, quando eu dobro meus joelhos, o que eu busco? O que a senhora busca? Vamos entender, porque a gente, senhora Marlene, a gente, temos de buscar, então, entendeu? Abrir a boca. Não é bem assim. Porque essa busca, que eu, às vezes, não é que eu confundo a mente, porque Deus é inconfundível. Mas é que, assim, Deus nem atende a minha oração, devido a multidões de coisas que eu peço, que eu não tenho lembranças do que eu estou buscando. Por exemplo, eu dobro meu joelho e num período de 15 minutos eu peço 1000 coisas. E quando Deus dá uma delas, eu não me lembro qual foi a minha busca. Um pouquinho d'água, por favor. Então, esse tempo de busca é aquele tempo de busca assim, olha, saúde para a minha alma, ou seja, intimidade para com Deus, Deus comigo e eu com Ele, é tempo de eu buscar a Ele,
nada. Não é que, Senhor, eu estou com uma ferida aqui debaixo da língua, Senhor, e está me perturbando, o meu dente tem doído muito ultimamente, Senhor, eu estou com um calo debaixo do pé. Olha só, irmão, eu não sei, a minha avó, ela está com falta de ar, Senhor, eu tenho meu filho Gregory, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso de uma resposta. Ai, o meu filho Vitor, entendeu? A Rebequinha, Senhor, ai, minha filha, entendeu? O meu coração, o meu carro, Senhor, mexe nele, então conserta lá, porque ultimamente está com problema. E, Senhor, o meu pai que está lá no Nordeste, quero falar o Senhor da minha tia, da minha avó. Irmãos, um monte de coisa. Você sabia que Deus reprova esse tipo de oração? O próprio Jesus falou assim: olha, se vocês pensarem que é o muito falar e muitas repetições que vai ser ouvido, vocês estão enganados. Foi Jesus que disse? Agora, a busca é diferente. A busca era diferente. A busca é segundo Deus. Olha para mim. Eu vou passar meia hora, uma hora, esse tempo atrás aqui, eu passei uma hora e pouco numa busca que terminou uma hora de oração e eu não tinha terminado a minha busca, mas numa coisa só. E eu vou, Senhor, meu Deus, olha para mim. Eu me espelho muito em Davi, irmãos. Olha para mim, vê se há em mim alguma coisa boa. Mas por que ele falava isso? E por que eu uso essas palavras? Porque para mim chamar a atenção de Deus para a minha vida nessa busca, eu preciso entender se Deus olha para mim e vê que eu sou algo que Ele possa transformar num verdadeiro adorador. Porque se não tiver, Deus não vai querer me lapidar, porque nada de precioso há em mim. Então eu preciso entender isso. Vê se há em mim alguma coisa que te chame a atenção, Senhor. Porque tem muita gente por aí, irmãos, que o clamor dele, a oração dele, não passa de 1 metro, de tão ruim que ele é. E cada vez que ele vai orar, a oração dele é só pedir. Tem outros que é só reclamar, não aguento mais. Isso não é oração, isso é reclamação, isso é murmuração. Não aguento mais dessa vida, Senhor. Estou vivendo, entendeu? Tenho te buscado, tenho feito as coisas certinho. Olha que eu tenho dizimado, olha que não sei o que. Fica reclamando. Deus não ouve esse tipo de oração. Busca é diferente. Busca é você abrir o teu coração para mostrar para Deus quem é você e o que você quer dele. Essa é a busca. Deus, olha para mim. Miserável homem que sou, pessoas querem me destruir, mas se o Senhor for comigo, eu quero ter esse prazer, eu quero ter essa comunicação, eu quero ter essa experiência, Senhor. Olha, irmãos, quanta coisa eu estou falando dentro dessa busca, eu com Deus, sem eu sair fora desse ritmo. E eu vou me alongar. Ultimamente, Senhor, eu tenho notado que pouca coisa eu tenho feito, mas o que eu mais preciso do Senhor é esse contato. Esses dias atrás eu vi o ministro que se escabelando numa oração aqui, que me comoveu. Ele chorava desesperadamente e dizia: Deus, eu preciso da tua presença, Senhor. Eu preciso te sentir, não me abandona. Ele se escabelava. Eu falei: Deus, não é que eu também preciso disso? Se você for fazer uma busca, irmãos, assim, nesse texto aqui, você vai passar mais de 1 hora só falando entre você e Deus do que você precisa e do que você é, do que Ele precisa que você seja, né? Do que você pode melhorar, do que Ele pode fazer na sua vida. É uma busca, e nessa busca vai ter muitos achados, porque durante essa busca são coisas que vão acontecendo na sua mente que Deus vai te lembrando, você não percebe. Coisas que você poderia ter feito, mas que você não fez. Coisas que não era para você fazer, mas que você fez. E assim por diante. São busca. E você não está mudando, você não está. Essa busca não é para você apresentar Mariazinha, o Tiãozinho, ninguém. Essa busca é você e Deus.
é momento precioso. Jesus teve esse momento de busca, é Ele e o Pai. Talvez não foi nem uma oração alongada, mas o maior momento de busca que eu acredito que Jesus teve, não foi nem aquela, sabe, aquela situação, Pai, passa de mim, não. A maior busca de Jesus para com Deus foi aquele momento que ele disse: Deus, está cumprido. A Ti eu entrego o meu espírito. O que ele estava dizendo, Senhor? Eu fiz tudo, só agora, por favor, me receba. Estou voltando a entrar perto do Senhor. Essa foi a busca mais linda. Em poucas palavras, Ele mostrou tudo o que Ele era e tudo o que Ele precisava. Dá para você entender que eu posso ter 1 hora ou mais de oração nessa busca? Tem que buscar. Aleluia. Porque para mim orar, eu vou orar, sério, eu vou orar pelo Elisvaldo, vou orar para, entendeu? Vou orar por várias pessoas, que é normal, mas tem um tempo de busca, porque eu também dependo. Quando eu oro por outras pessoas, eu também preciso dessa presença, eu também preciso da cura, e muitas vezes nem é a cura da enfermidade, é a cura da minha alma, do meu espírito, do meu bem-estar para com Deus, do que Deus quer de mim, do que eu preciso dele. E essa busca de tudo, esses ingredientes, eu só vou, irmãos, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês, você só vai saber de todos os ingredientes nessa busca, porque quando você está de joelho dobrado, o teu espírito desconecta de tudo, e você fica ali se derramando, e vem lágrimas e mais lágrimas, e ali Deus vai apontando, é como se Deus fosse pontuando. Pouco você tem buscado, pouco você tem orado, pouco você tem falado comigo, pouco você tem lido, pouco você tem louvado, pouco, sabe? E vai te pontuando, e você vai dizer: Senhor, você fala assim: Senhor, eu pouco tenho te buscado. Você não sabe que isso é uma vara que Ele já falou para você, Ele já soou no teu ouvido, na tua mente, para você só lembrar, para que você não esqueça disso. Aleluia. Pouco você tem falado de mim, você fala assim: eu pouco tenho falado do Senhor, eu pouco tenho louvado, eu pouco tenho isso, eu pouco tenho aquilo. É a busca, irmãos, e isso vai te renovando, isso vai te transformando, vai te deixando você mais crente, mais fiel, mais atento. E quando termina aquela busca, você não parece uma criança, você não parece leve, você levanta assim, sabe? Ninguém está entendendo o que está se passando com você, mas você se sente renovado, porque a busca foi intensa. Glória a Deus. Pena que não dá para nós continuar, né, irmãos? Glória a Deus. Mas aqui tira tempo de perder e tempo de guardar, tempo de deitar e ir fora, tempo de rasgar e tempo de cocer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer. Isso aqui é forte. Uma outra eu vou mostrar para os irmãos, que às vezes nós interpretamos errado isso aqui, tá? Gosto do ensino. Hã? Gosto do ensino, seu continuidade. Vamos dar continuidade. Nós interpretamos. Vocês hoje tiveram um clareamento do que quer dizer? Às vezes esses tempos a gente confunde, né? Principalmente o tempo de matar. Eu já fico logo já pensando quem que eu vou socar. É isso? O tempo de matar, eu estou dentro da Bíblia, não é isso? Eu vou chegar junto, né? Hoje vocês veem que não é isso, né? Amém, irmãos? Amém. Deu para aprender um pouco? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus.